por isso nós nos reunimos no Teu nome, Pai, e declaramos a Tua presença neste lugar. Ei, Rei da Glória, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós ansiamos pelo Teu toque, nós ansiamos pela Tua voz a falar aos nossos corações essa noite. E nós declaramos: Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de glória. Senhor, se aceita no Teu trono e receba as nossas vidas, receba a nossa adoração a Ti, como sacrifício vivo, santo, agradável diante da Tua presença. Nós ansiamos por Ti. Pai, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar na Tua igreja, toma o Teu lugar nas nossas vidas. Será que você pode erguer a sua voz? Será que você pode erguer a sua voz e dizer palavras de amor a Ele? Erga suas mãos aos céus, declara a Ele nessa noite. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Você pode dizer isso pra Ele? Diga isso de todo o teu coração. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Você pode erguer a sua voz o mais alto que você puder. Diga Ele: eu só quero a Tua presença. Diga isso. Eu só quero Tua presença. Diga de novo lá no começo: estou te esperando. Oh! Estou te esperando aqui. Oh, Pai, eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Oh, nós nos deixamos curar essa noite, Pai. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero
Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Diga pra ele: oh, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero. Oh, nós declaramos a ti nessa noite, Pai. Sair daqui. Eu não Quero mais. sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais Sair daqui. eu não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais. Me deixa morar. Eu não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Sair daqui. Me deixa morar. Nos deixa morar, habitar contigo. Bem perto, bem perto, bem perto, bem perto de ti. Bem mais perto de ti. Oh, nos deixa morar contigo, Pai. Contigo, Pai, é onde nós queremos estar. Nós levantamos uma adoração a Ti, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Essa casa é tua, entre e faz morada, entre e faz morada, entre e faz morada. Oh, não tem nada melhor, querido, do que eu e você deixarmos Ele entrar e fazer morada. Do que eu e você deixarmos Ele entrar e nos curar, querido. Nos curar de dentro para fora. E quando isso acontece, não tem outra coisa que eu e você possamos fazer do que levantar as nossas mãos e render toda a gratidão ao Senhor. Eu não sei como tem sido esses dias para você. Eu posso dizer por mim que tem sido dias intensos. Vânia, como assim dias intensos? Dias profundos. Dias parece que, eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos sendo espremidos. É o tempo da igreja do Senhor ser espremida para exalar, querido, o melhor azeite. A gente acostumou a viver no raso. A gente acostumou a viver no conforto. Mas eu tenho uma notícia para te dizer nessa noite. Quando você ergue as suas mãos aos céus e você começa a render a Ele toda a gratidão por aquilo que você tem vivido. Seja, querido, aprensa. Não importa, querido, seja grato em tudo. E eu quero te convidar neste momento a você declarar essa canção de gratidão ao Senhor. Não simplesmente uma canção, mas aquilo que exala do meu e do teu coração. Essa canção, ela vai acabar. Essa música, ela vai acabar. Esse culto, ele vai acabar. Mas a tua adoração precisa permanecer. E nós vamos dizer assim para o Senhor: nós queremos render a Ti aquilo que há de melhor em nós. Por isso receba a nossa gratidão nessa noite. Oh, erga o teu aleluia a Ele. Erga, querida, a tua gratidão ao Senhor nessa noite. Em resposta a Ti, a uma ação, me render.
possamos louvar, que eu e você possamos bem dizer. Dê uma ordem nessa noite para a tua alma e dizer: ei, alma, é noite de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Ei! Respira bem fundo aí, respira bem fundo. Nós vamos declarar isso nessa noite. Ei! Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, vamos, louve ao Senhor. Diga isso, declare. Ei! Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, vamos, louve ao Senhor. Pode ser mais forte, declare mais uma vez. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então louve, 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 louve. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Erga suas mãos. Declare isso nessa noite. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, não tenho nada. De coração cantando aleluia. Aleluia. Declare a canção do céu, se une com os anjos. Oh, 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 oh. Declare isso. Oh, oh, é pra ti, Senhor. Oh, nós rendemos a Ti, Pai, toda a nossa gratidão. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, sei que é simples para um rei, mas não temos nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh Pai, nós temos simplesmente, Pai, nós gostaríamos de oferecer algo maior, algo melhor. Talvez hoje você diga: Pai, o que eu tenho é tão pequeno, o que eu tenho é tão simples, mas Ele manda dizer para você nessa noite: filho, eu só quero o teu coração. Será que você consegue hoje entregar o seu coração para Ele? Que nós possamos nos juntar hoje nesse coro celestial e dizer: Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Ah, querido, quando eu e você entendemos isso, tudo muda. Nós chegamos aqui hoje, o pessoal aí veio da campa, né? Aí a Vicky e o Danji estavam aqui. Aí a Vicky falou assim: pastora, como que eu vou fazer? Eu não tenho voz. Eu falei: nós estamos tudo no mesmo barco. Falei: eu não fui para a campa, mas eu estou no mesmo barco. Eu falei: sabe por quê? O Senhor não está olhando para a nossa voz, o Senhor está olhando para o nosso coração. E eu quero te convidar nessa noite a eu e você nos unirmos com esse coro celestial e declarar a canção do céu neste lugar. Porque, querido, eu não sei se você está entendendo, mas as janelas do céu, as compostas dos céus estão abertas neste lugar. A palavra do Senhor diz que quando eu e você entramos na presença dEle, sabe o que Ele faz? Ele se inclina para ouvir. Você tem noção disso? Que nesse exato... Segura aí. Você tem noção disso, que nesse exato momento o nosso Abba está com seus ouvidos inclinados para mim e para você? Você tem noção disso? Que Ele não está olhando a sua bela postura, a sua bela roupa, mas Ele está simplesmente com seus ouvidos inclinados para ouvir o que você tem para declarar para Ele nessa noite. Então, Gabi, coloca para mim, por favor, a letra, e eu quero convidar você a declarar conosco. Nós já declaramos aqui algumas vezes, mas eu quero te convidar a nós fazermos um grande coro nessa noite. E dizer: Senhor, Tu és digno. E os nossos corações já estão preparados para ouvir a Tua voz, preparados para ouvir a Tua palavra. Então que você possa declarar a canção do céu. Oh! Sim, Deus. A Ti, nos unimos com os anjos neste momento, para erguer, Senhor, um trono de adoração a Ti neste lugar. Declare junto comigo nessa noite, diga: Santo, Jesus, Tu és santo. Santo, Jesus, Tu és santo, Tua é a glória, e toda a criação. Erga sua voz, erga suas mãos comigo, diga assim, ó: e Tu de glória, de força e honra, só Ele é. Com o céu nós cantaremos que só Teu nome, oh, os dignos de glória.
Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode deter o nosso Messias. O início, declare, o início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei. Declare o Alfa, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias. O início e o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno. Oh, a igreja declare, declare. Tu és digno. Você pode declarar isso? Com o céu nós cantaremos que só teu nome és digno de glória. Para tudo, deixa só as vozes. Você pode dizer isso bem forte: tu és digno. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Mais uma vez. Tu és digno. A tua igreja te adora. De glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só nome és digno de glória. Tu és digno, Pai, nós rendemos a ti. Tu és digno de glória, de força e honra. Com os céus cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o que tem no seu coração essa noite para entregar para o Senhor? Desde o começo do culto, o Senhor já vem falando, né? Que pra gente, às vezes, a gente acha que é tão pouco aquilo que a gente entrega para o Senhor, né? Isso passa muito na nossa cabeça. E tem de uns dias que o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração. E como foi me dada a oportunidade, eu queria estar compartilhando com os irmãos. Que está em João 12. Eu vou começar. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume de bálsamo. O que o Senhor tem ministrado, irmãos, no meu coração, acerca do que a gente tem entregado para Ele. Sabe? Às vezes a gente se limita, às vezes a gente limita até mesmo aquilo que a gente veio para entregar, e muitas das vezes a gente deixa dúvida, deixa seta, tomar conta, achando que o que a gente tem para entregar para o Senhor é pouco, ou achando também que, é hora da oferta. Eu estou com uma nota de 50, estou com uma nota de 10 e uma de 2. Aí, muitas das vezes, você entrega de 2 ou você entrega de 10. A de 50, deixa ela guardada. E o Senhor tem ministrado isso no meu coração, sabe? Essa mulher, ela derramou, aqui fala, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Aqui já fala muito precioso. Ela ungiu os pés de Jesus. Em outras versões, fala que o frasco estava cheio. Então, muitas das vezes a gente chega na presença do Senhor, até mesmo na hora da adoração, não especificamente na hora da oferta, sabe? Porque o Senhor, Ele olha para o nosso coração. Então, em outras versões, fala que o frasco estava cheio. Então, não estava pela metade, não foi de qualquer jeito que ela entregou. E fala também que o nardo era puro, era muito caro, era muito precioso. Tem versões que falam que custa 300 denários. Aí eu fui fazer as contas, né? E aí eu fui ver que um denário chega a cerca de mais ou menos um dia de um trabalhador. E aí você multiplica isso por 300. Vamos trazer para os dias de hoje, dá em cerca de 13 mil, mais ou menos. Vamos falar de valores mesmo. Então, olha só, ela não se preocupou com o valor. Ela foi com um frasco cheio, o de nardo puro, do melhor, e ela despejou nos pés de Jesus, sem se preocupar. E logo na frente, Judas questiona o fato do nardo ser puro, de ser valioso, que ela poderia vender para dar aos pobres, sabe? Mas o Senhor não está preocupado lá na frente, e a gente também não deve se preocupar com isso. Que a palavra dele fala que a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai comer, beber ou se vestir no outro dia. O Senhor está preocupado com agora. Então a pergunta que ele faz para você hoje, o que tem no seu coração hoje para entregar para Ele? O que tem no seu coração para entregar para o Senhor na noite de hoje? Sabe, essa mulher, ali, logo no começo, fala de que eles prepararam uma mesa para Jesus, sabe? E no capítulo anterior, fala da ressuscitação de Lázaro. Jesus ressuscitou o irmão dela. Quantas coisas o Senhor faz pela nossa vida, sabe? Muitas das vezes a gente não é grato, porque a gente olha para a nossa dificuldade. A gente olha para a dificuldade, para o cenário que nós estamos vivendo. E muitas das vezes a gente é ingrato com o Senhor. Sabe, porque a palavra de Deus fala que Ele dá a porção certa, no tempo certo. E que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. E a gente tem essa dificuldade de lembrar disso sempre. Porque se a gente se lembrasse que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, a gente não ia murmurar, a gente não ia reclamar. A gente ia ser grato o tempo todo por aquilo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Então eu te pergunto mais uma vez na noite de hoje, o que tem no seu coração hoje para entregar para o Senhor? O que tem hoje no seu coração para entregar para o Senhor? E uma outra parte que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, e eu estava até conversando ali no começo, antes de começar o culto com a Fabi, e eu perguntei acerca das ofertas das crianças. Porque muitas das vezes as professoras, elas têm o desejo e a vontade de fazer algo melhor, algo a mais pelos nossos filhos. E como que está a oferta? Eu perguntei para ela, mas nem deu tempo dela responder. E aqui, quando o Senhor fala aqui na palavra dele, que depois que ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela, encheu-se toda a casa com perfume, o cheiro se alastrou.
Então todo mundo que estava no lugar pôde contemplar aquilo. Todo mundo que estava no lugar sentiu o cheiro exalou. E o que o Senhor ministrou no meu coração é acerca das crianças. O que a gente tem plantado nos corações dos nossos filhos. Se na hora de nossos filhos dar oferta, a gente vai lá, não é nada contra, irmãos. E às vezes a gente não está na condição. Mas às vezes a gente pega e a gente está colocando no coração do nosso filho, é R$2, é R$5. O que a gente está ministrando no coração dos nossos filhos? Entregar o melhor para o Senhor. Sabe, se você não tem todos os dias, tem aquele dia que você recebe. É você ensinar, você plantar isso no coração do seu filho. Porque isso é para um benefício dele mesmo. E lá na frente, aqui como fala, que o cheiro exalou pelo lugar. Lá na frente a gente vai ver frutos disso. Porque a gente já vai estar ensinando os nossos filhos de pequeno a entregar o melhor, a não se apegar em valores. Sabe, como o evangelista Wagner ministrou sobre Mamon, a gente é preso nisso, a gente é apegado no dinheiro, em valores. E a questão não é valores, o Senhor quer saber do nosso coração. O que nós estamos plantando aqui, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Sabe, então que essa palavra fique no coração de vocês e me ministre da mesma forma, ministre vocês, da mesma forma que me ministrou. Sabe? Que a gente vem plantando a cada dia, entregando para o Senhor a cada dia o melhor, porque a gente não pode deixar dúvida no nosso coração, que às vezes é pouco. Aquela viúva tinha 3 moedas, mas ela não se preocupou com valor, ela foi lá e entregou. Então é tempo da gente não se preocupar com o vizinho da direita, da esquerda. Não é tempo disso. É tempo de honrar o Senhor em todo tempo. A partir do momento que nós entramos aqui, vamos honrar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração, mas nos dízimos e nas ofertas também. Porque lá na frente a gente vai ver o fruto disso. E também aqui na igreja, que eu não me canso de falar aqui, também não me envergonho. Muitas das vezes eu fui ajudada por esse ministério. E tem pessoas aqui que precisam, e muitas das vezes a igreja não está nem com condição de ajudar. Se nós tivéssemos o coração um pouco generoso e pensasse mais no nosso irmão, independente se merece ou não, porque se o Senhor olhasse para nós e julgássemos nós, se nós merecêssemos ou não, o que seria de nós? Amém? Então que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. E que nesse momento você entrega para o Senhor o seu melhor. Sabe, ora com todo o seu coração, seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo dia de hoje, agradeça ao Senhor pelo seu alimento, porque você teve o que vestir, agradeça ao Senhor pelo seu emprego, agradeça ao Senhor pela porta que Ele já abriu, porque no tempo certo Ele vai abrir, mas já esteja grato por essa porta. Porque o Senhor sabe o tempo certo e a hora certa de fazer as coisas. Amém? Então eu queria convidar toda a igreja a fechar os olhos, a orar e a entregar para o Senhor toda a gratidão, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão. Seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelas provisões, Pai. Te agradecer pelos nossos empregos, Jesus. Te agradecer, Pai, pela nossa família, pelo nosso ministério, Jesus. Te agradecer, Pai, pelo Senhor cuidar de nós, Senhor, o tempo todo, Senhor. Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor continue, Pai, falando conosco, Pai, e que o Senhor possa receber, Pai, o nosso melhor, Jesus. Receba, Senhor, a nossa oferta, receba o nosso louvor, Pai, receba, Senhor, o nosso melhor essa noite, Pai. É o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Pode trazer, irmãos, pode trazer sua oferta, seu dízimo. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada.
frente já. Vamos orar pelas crianças, vamos orar pelas professoras. Irmãos, investe nos seus filhos, sabe? Valoriza o ensino que seu filho está tendo aqui na escola, sabe? Dá uma atenção, conversa com as professoras, sabe? Se disponibilize a ajudar no que for preciso. Porque isso, lá na frente, vocês vão ver como valeu a pena, como vale a pena. Amém? Vamos orar, então, pelas crianças e pelas professoras também. Senhor, nós queremos, Senhor, te apresentar, Pai, cada criança, Senhor, aqui na frente, Pai. Porque daqui, Senhor, nós sabemos que vai sair pastores, obreiros, evangelistas, apóstolos, Senhor. Pai, e que nessa noite, Pai, lá em cima naquela escola, Senhor, o Senhor, Pai, possa ministrar, Senhor, o coração delas, que o Senhor possa tomar, Senhor, a total direção, Senhor, do culto das crianças lá em cima, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Chamar o pregador da noite. Estenda as mãos para cá, irmãos. Senhor, nós queremos te apresentar, Pai, a vida do Walter, Pai. Senhor, que não seja mais ele falando agora, mas que seja o Senhor, Pai. Senhor, o nosso coração, a terra, Pai, está pronta, Pai, para receber de Ti, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai. A porção que o Senhor tem para essa noite, para a vida de cada um de nós, Pai. Por isso, usa a vida do Seu Filho, Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai. E nós já queremos Te agradecer, Pai, por essa palavra de hoje, Pai, em nome de Jesus. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pensei que ele ia falar, agora eu vou chamar o cara mais gato daqui. Não foi dessa vez, né, mano? Não foi, mano? É, o gato é o Tony, né, mano? Graças a Deus, gente. Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Como é que vocês estão? Galera que foi pro acampa, tem alguém do que foi pro acampa que tá aqui, não? Permaneça queimando, né, irmão? Naquele mesmo dia eu falo que a gente viveu algo muito forte, bem sobrenatural. E eu falo como é lindo quando Deus separa um povo para falar a mesma coisa com eles em ambientes separados. Nós, né, pastor? Estávamos num ambiente, numa imersão, só homem, e Deus não poupou. Deus falou de homem para homem. E eu vou te falar uma coisa, foi algo poderoso aquilo que a gente viveu. Algumas coisas estavam queimando no meu coração, outras eu recebi lá e não sabia como me comportar, mas verdadeiramente você passa um dia que, quando chega no final dele, você fala assim, cara, não estou prestando para nada mais. E aí você fala, a melhor coisa é você ir para casa, absorver tudo, chegar tarde, dormir, a mulher dormindo, você já deita e dorme, e aquilo acontece. Você passa a noite sendo ministrado. Só é difícil para dormir. Creio que o êxtase do Espírito é muito maior. Quando ele vem e ele passa um tempo permanecendo em você, fica mais difícil de você viver coisas naturais, como até mesmo sono, comer, por exemplo. E isso é muito louco. Eu imagino quando Deus pegava aqueles profetas antigamente, como Sansão, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus vinha, tomava ele, e a força se aumentava, multiplicava, mas também sei como é quando o Espírito vai embora e deixa só a carcassinha, né?
E aí eu falo que cada vez que eu passo por esse ambiente, que passo por esse tempo, que eu fico mais tempo assim com Deus, eu entendo cada vez mais o que é aquilo que eles viveram. E a minha maior tristeza, que eu vou compartilhar uma verdade, a minha maior tristeza é não permanecer nesse mover, nesse ambiente. Porque como a Raquel falou, quando aquela mulher entregou aquilo que ela tinha de melhor, ela não entregou simplesmente, é como o nosso apóstolo fala muitas coisas, ela entregou para Jesus. O apóstolo fala que toda vez que ele recebe uma bênção muito grande, ele fala, meu Deus, eu não quero ficar com isso retido, eu quero que isso venha a respingar em todos que estão aqui perto, ao meu redor, a minha igreja. E eu acredito que Jesus é da mesma forma, porque quando foi liberado sobre ele aquele cheiro maravilhoso, aquele azeite puro, e aquilo se exalou, era como se Jesus dissesse, tudo isso que eu tenho recebido, você também pode compartilhar e fazer parte de tudo isso. Por quê? Porque é necessário eu e você entramos num ambiente de glória para poder recebermos aquilo que só pelo Espírito vamos poder receber. Há coisas que em nós lutamos guerras na nossa carne, lutamos guerra no nosso tempo, que não são vencidas aqui, são vencidas no reino do Espírito. E aqui simplesmente é manifestado aquilo que já está acontecendo lá. Por isso, muitas das vezes, eu e você vacilamos e permanecemos em guerras que não deveríamos estar mais, porque nós lutamos guerras espirituais com armas carnais, e às vezes lutamos guerras carnais no Espírito. Quando Deus está falando, vai lá e se move. Tem coisa que Deus não vai falar mais com você. Eu aprendi isso por esses dias, cara. Deus, quando Ele quer falar com uma criança, Ele vai lá e fala, olha, não põe mais o dedo na tomada. Se você pôr, vai dar choque. Se você pôr o dedo nessa tomada aqui, vai dar choque. E aí a criança vai lá e falou, vai dar choque. Toda vez Deus está afirmando, o pai, ele está afirmando para uma criança, vai lá, não faz isso que você vai se machucar. Sai da beirada aí que você pode cair. Um pai tem que ficar orientando o filho tempo em tempo. Mas quando o filho cresce, já tem noção, quando o filho já escutou a voz do pai e sabe que se ele pisar o pé aqui, o pai vai brigar. Se ele pôr o dedo na tomada, ele vai tomar um choque e ele vai lembrar que o pai já alertou. Quando o filho já tem experiência em ouvir a voz do pai, tem coisa que não é mais necessário falar. Já não é mais uma guerra que você vai combater no espírito, já é uma guerra que você vai fazer na carne, porque a ação, você tem que tomar uma ação, uma atitude. Jesus olha para aqueles homens discípulos e fala assim, olha, eu estou dando a chave do reino para vocês, e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja não. Tudo que vocês ligar na terra vão ser ligados no céu. Tudo que vocês concordar aqui vai ser concordado. O que vocês desligar na terra vai ser desligado no céu. Ou seja, Jesus pegou uma chave espiritual, através do verbo, que é a palavra, ele liberou, materializou aquela palavra no coração dos discípulos. E a partir de agora não adianta mais eu olhar e querer ligar no céu primeiro, porque eu e meu irmão temos que concordar, porque ele diz, tudo aquilo que dois concordarem aqui na terra, nós vamos dar aval lá em cima no céu. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, eu concordo com a tua história. Você entende isso? Só que a gente precisa ter cura, né? Quem quer se deixar curar? Como de praxe, eu quero falar algo que o Senhor tem feito comigo, e isso não por mérito, porque nós não merecemos nada de fato, mas nós entendemos que Deus, Ele fica com os olhos fitados aqui na terra, só olhando o que está pegando. Às vezes a gente está pronto para receber algo de Deus e a gente não consegue porque não está no lugar correto. A gente precisa estar no lugar correto, com o coração alinhado, mas no lugar correto, Gabi. Porque se Deus prepara uma viúva para cuidar de mim em Sarepta, ela vai estar em Sarepta, ela não vai estar em Sidom. Então eu tenho que estar no lugar certo para receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Quero falar de um camarada que viveu uma vida que muitos de nós, nenhum de nós, eu creio que queria ter passado, mas que, acima de qualquer coisa, passou doenças, passou trauma, mas se permitiu ser curado. Quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Segundo Samuel capítulo 9, é isso? É. Nós vamos falar de um camarada que a gente escuta desde sempre aí, o Mefibosete. Um cara que a história dele é bem complicada, um cara que a história dele é uma história que poucos queriam ter, ninguém queria ter passado, eu acredito, né? Ninguém queria passar aquilo que aquele cara passou. Mas eu quero falar de algumas coisas, alguns pontos que chamam a atenção para mim na história dele, e são pontos chaves para que esse homem receba algo no futuro. Quero ler segundo Samuel capítulo 9, vou ler o versículo 1. E disse ainda alguém, e disse Davi, ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu faça bem por amor a Jonatas? Uma pergunta, hein? E há um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamando-o que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, aonde está? E disse-lhe Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir. Diga aí, Maquir. Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Cara, eu vou falar de um tema bem propício para esse dia. Eu me deixo curar. Para eu me deixar curar, não é simplesmente eu estar num ambiente de cura, não é simplesmente eu estar num ambiente onde a glória de Deus é manifestada, ou até mesmo se for algo físico, não adianta eu ir para um hospital de fato. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que sentir a doença. Eu tenho que saber que eu estou doente. Eu tenho que olhar para mim e entender, eu preciso de cura. Porque esse é o problema da nossa geração. Nós falamos de cura. Quem aqui quer uma cura? Levanta a mão aí. Agora não baixa, fica aí com a mão levantada. De todos esses que levantaram a mão, quem quer ficar doente? Como é que você vai alcançar uma cura sem doença? Então, o que a gente busca é um processo de algo que já está acontecendo em nós, e nós muitas das vezes nem percebemos. Quantas das vezes, o Valtão é meio doente nessa área aqui, e é fato. Coisas que são doença para mim, que estão vistas em mim por pessoas, às vezes não são reconhecidas por mim mesmo. Pô, você tem uma esposa que olha para você e fala assim, cara, você precisa ser um cara um pouco mais calmo. Aí eu me olho e eu penso que eu sou o poço de calma da terra. Aí eu olho para a minha vida e falo, pô, não é melhor eu parar e dar uma analisada? Aí eu falo, é verdade, Deus me cura. Precisa de um pouco mais de domínio próprio, parar de xingar os outros no trânsito. É bem difícil, irmão. O trânsito prova para ver se a gente é crente ou não, irmão. Eu, graças a Deus, nunca soltei um palavrão. Mas eu tenho medo de um dia dar uma buzinaço atrás de um pastor, varão. Porque eu sou desses. Eu taco buzina, mano. Cara, e o legal da história é você entender isso. Você está doente. A primeira coisa que aparece para você, que vai ser declarado para você, são sinais que o seu corpo vai dar. Sinais que o seu corpo vai manifestar de algo que não está correto, de algo que não está certo, que não está bem.
E por que eu estou falando dessa história para poder chegar em Mefibosete? Porque Mefibosete não procurou uma doença, ele não nasceu com uma doença. Mas havia uma situação que o levou a estar em um estado que não se julga doença, mas impossibilitava de levar uma vida normal. A Bíblia fala que ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. E a Bíblia é bem enfática em dizer isso, porque nós temos esse Deus, que é um Deus geracional, que é um Deus que chama pelo nome do pai. Olha, esse daqui é o Walter, filho de fulano, que é neto de Beltrano, que é bisneto de Cicrano. Esse é assim, é isso que ele vai te chamar. Então, todas as vezes que a gente entende que ele é um Deus geracional, nós já pensamos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como nós somos ministrados, foi algo que marcou meu coração. Até vou compartilhar com você isso. Um Deus geracional é um Deus que olha para as pessoas, que deixam marcas, cara. Sabe? Eu fui ministrar na Pletem e o Senhor mandou falar de marcas. E eu entendi um pouco disso, que mesmo a gente sempre é ministrado por Deus antes da mensagem, mas depois Ele continua falando. E depois da mensagem eu fui ministrado ainda por Deus quando Ele falava de marcas comigo. Porque durante muito tempo eu carreguei marcas no meu corpo que não foi as marcas que Cristo deixou. Porque o apóstolo Paulo, quando foi falar com a igreja de Coríntios estava cheia de si. E ele falou, e agora ninguém mais me enche o saco, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E aí, ninguém podia mais contestar, porque quem carrega o corpo, quem carrega as marcas de Cristo no corpo, é porque fez algo relevante por Ele. Para aí você carregar umas marcas no nosso corpo, as marcas vão arremeter em quê? Vão se arremeter em história. Se você olhar para qualquer cicatriz que você tem no seu corpo, você vai lembrar de uma história, por que aquilo aconteceu. O cara que tem um pé aí que está cortado, que vai lembrar que correu no mato e pisou num caco de vidro, correndo atrás de pipa. A unha do dedo que já não sai mais, porque o cara jogava tanta bolinha de gude, viciado na bolinha de gude, que arrancou até o toco da unha, não nasce mais. As minhas canelas não tem mais cabelo, mano. Não nasce mais pelo na minha canela, porque eu lembro quando a minha canela careca, era por quê? Porque eu perdi tudo dos meus cabelos da canela andando de skate. Marcas. Mas são marcas que Deus pode proporcionar em mim e em você. Qual é a marca que Deus proporcionou em mim um dia? O dia em que eu fui selado com o Espírito de Deus foi uma marca que Ele carregou, que Ele me colocou em mim. O dia que Ele me entregou um dom, o dia que Ele me chamou para adoração, foram todas essas marcas, porque são histórias que eu carrego. Mas o problema não é que é essa, o problema é que Satanás também, quando a gente vacila, ele começa a colocar marca em você. E Satanás, além de colocar marca, ele faz tipo tatuagem, ele dá nome para ela. Vício, droga, bebida, prostituição, tudo isso foi marca que foi carregado durante o tempo. Que para a glória de Deus foi remido, foi curado. Mas não deixou de ser marca, irmão. Então a pergunta para nós é, vamos olhar para a nossa vida e saber quais as marcas que temos carregado. A Bíblia fala que o rei Saul, no meio da guerra, ele morre. E o Jonathan também. E nisso ele está dentro do palácio. Olha, distante da guerra. Ele está dentro do palácio. Mefibosete, só que tem um porém. A moça que cuidava ele sabia do que acontecia naquela época. E naquela época dos reis, quando era combatido reino contra reino, povo contra povo, o povo que estivesse perdendo, podia perder de verdade, porque era todo mundo. Um rei ia lá e matava um outro rei e acabava com o reino. Se tivesse algum parente que ficasse vivo, ele invadia o povo, ele invadia a cidade e matava aquela família. Ele exterminava todo mundo. Então aquela mulher, sabendo disso, ela se preocupa porque sabia que era o único herdeiro do trono. E ela pega o único herdeiro do trono, pega no seu colo e sai. Tenta fugir, tenta esconder para guardar a preciosidade, para guardar a próxima geração. Então vamos olhar, a gente tem costume de ver Mefibosete como um cara coitadinho, meu Deus do céu, mas vamos entender, Deus nunca deu as costas para Mefibosete, Deus sempre guardou ele e desde o início preparou pessoas para cuidar dele.
Aquela mulher cuidava dele, e não só dele, ela cuidou de algo que ela entendia, porque o povo de Deus, ele não quer saber. Até que as pessoas errem com você, você ainda vai fazer por elas. E mesmo se fizer alguma coisa para você, você vai continuar fazendo, porque você é crente. Isso é verdadeiro, cara. Aquela mulher pega Mefibosete e sai, e a Bíblia diz que ela cai. O nenê cai. Nenê não, ele tinha 5 anos de idade, a Bíblia fala. Com 5 anos de idade ele cai e ele quebra os 2 pés. E a Bíblia também relata que ela foge com aquele bebê para essa cidade chamada Lodebar. E a gente sempre, né, irmão, gosta de pesquisar essas coisas, e a história vai fazendo a gente fazer isso. E eu fui ver Lodebar, mano. Lodebar a gente já tem costume de cantar, né, louvores, tem louvores que fala aí. Quando eu era mais pentecostal, que já fui dessas igrejas pentecostal, eu sabia de uns louvores assim. Eu sei que tem, eu não vou lembrar agora. Mas Lodebar significa sem pasto. Lugar sem pasto. Ou sem comunicação. Essa mulher pega um menino, que é a próxima geração, que é o futuro de um trono, de um reinado, e leva para um lugar que não tem pasto. Um lugar sem pasto. E coitado do menino. A Bíblia fala que aquela cidade era uma cidade desolada, era uma cidade destruída, havia muita pobreza, e as pessoas daquela cidade viviam em miséria. Mas Deus, Ele sempre cuida dos seus. A Bíblia, o salmista diz: olha, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pensa, quando Davi diz uma coisa dessa, ele estava sabendo muito bem do que ele falava. E isso se enquadrava muito na vida de Mefibosete. Porque quando ele foge, quando levam ele fugido para a cidade de Lodebar, ele vai parar na casa do Maquir. E eu vou perguntar para você, quem era o Maquir? São pessoas da Bíblia que a gente olha e tipo, quem são? Quem é o cara? Mas a Bíblia fala que aquela cidade era destruída, aquele lugar era ruim, aquele lugar não tinha perspectiva de nada, e até mesmo como mito, lugar de esquecimento, né? Só que eu vou te dizer uma coisa, esse Maquir era uma preparação de Deus para cuidado desse camarada. Mefibosete não estava na casa de qualquer um, ele estava na casa de Maquir. Quem era Maquir? Capítulos um pouco antes, a Bíblia fala que Davi sendo rei, seu filho Absalão quer pegar ele, não? Davi sendo rei, fugindo, quando Davi foge, sai de Ziclag, fugindo do seu próprio filho. A Bíblia fala que esse camarada, Maquir, ele chega para trazer mantimentos a Davi e seu exército, para trazer provisão para Davi. Como um cara de uma cidade destruída, pobre, miserável, vem trazer provisão para o rei e um batalhão. Deus não preparou qualquer um. Deus, no meio do deserto, você pode estar no lugar mais escondido, no lugar onde não tem perspectiva de nada. Deus não vai preparar qualquer coisa. Deus vai preparar alguém que pode te trazer provisão, alguém que não vai te desamparar. Deus vai trazer alguém que pode cuidar de você, irmãos. Como é que manda o profeta para Sarepta para ser cuidado por uma viúva, quando a Bíblia diz que nós temos que cuidar das viúvas? Mas faltou alguma coisa para o profeta lá? Maquir cuida daquele homem. A Bíblia diz que ele está na casa de Maquir agora. E na casa de Maquir não relata o que acontece com esse menino. A história dele é meio que obsoleta no meio da Bíblia. Ela começa a se desaparecer. Porque ele precisava estar nesse lugar, que além desse lugar ser um lugar sem pasto, por que ele tinha que estar lá? Porque aquela mulher, querendo ou não, ela fez um ato profético muito forte. Quem come pasto, irmão? É o pastor ou é a ovelha? Então aquele lugar que não tinha pasto, não era lugar para ovelha. Certo, pastor? Ou seja, às vezes você vai levar para o lugar
Seu pastor, seu líder, alguém vai te enviar para um lugar e você vai falar: poxa, mas nesse lugar não tem pasto. Dá glória a Deus, ele nem te vê mais como ovelha. Às vezes a gente se move, pedindo só uma comidinha, uma ovelhinha, só aquela ovelhinha preta, gorda, escura. Quando Deus fala com você: não, cara, chega, acabou, já era. Seu tempo de comer pasto foi no palácio até 5 anos. Agora a guerra está estralando, já te tiraram daí, você caiu. Vou te levar para um lugar, mas ainda que você não tenha possibilidade de se manter sozinho, eu não te vejo como ovelha. Eu estou te vendo já como um grande homem de Deus. Eu já estou te vendo como um líder aí de alguma coisa. Se prepara. Isso tudo é preparação para você viver o sobrenatural. Ah, como eu vou viver o sobrenatural, mano? Como eu vou viver o sobrenatural? Oh, deixa eu dizer algo para você, irmãos. Desde domingo para cá, eu quero dizer algo que aconteceu muito forte. No meio de todo aquele rebuliço santo que Deus fez, uma coisa eu pensei comigo e eu falei: Deus, não deixa a gente mudar, mano. Não deixa a gente voltar 2 passos para trás, mano. Não deixa a gente ficar meio chapado, maluco mesmo. Sabe, quanto mais a gente tenta ser racional, quanto mais a gente tenta ser certinho, menos Deus acha espaço na gente, mano. Porque a gente se enche de conhecimento. Quando Deus fala assim: agora não é hora do conhecimento, agora é hora da minha unção, eu preciso agir. Cara, eu nunca vi uma pregação que nem a do Tony. Sério, varão, eu não tenho o que falar, mano. Você ser um cara submisso ao Espírito Santo não é eu pegar uma Bíblia e encher um esboço que eu não sei fazer, irmão. Isso aqui para mim é tudo anotação. Daqui a pouco eu dou as costas para isso aqui, já era. Eu não sei esse negócio de esboço. Mas não é você pegar a Bíblia, se encher de um esboço e tentar explicar tudo aquilo que você mesmo foi ministrado. Não, é simplesmente você entender que esse lugar aqui não é seu, o Espírito que está aqui não é você, e quem tem que falar é Ele, você dá espaço para Ele falar. É simples assim. E aí você vai falar com um camarada e fala: mano, é que eu não tenho experiência para pregar. E é glória a Deus. O dia que você tiver experiência para pregar, o Espírito Santo para. Tu és, Ele é o que a minha alma esperou. Chore calabaceira, mandarabalabaça. O Messias, o meu Salvador. Ó, aquele cara, ele começa a cuidar de Mefibosete, e essa hora é que eu começo a viajar dentro da Bíblia. Eu começo a parar, porque a Bíblia não diz com quantos anos foi que ele permaneceu naquela casa, e nem fala quanto tempo ele ficou sendo cuidado por Maqui, mas só fala que foi por esse camarada. E eu começo a pensar como era o dia a dia de um camarada, porque ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre a vida daquele homem. Maqui, ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre a vida de Mefibosete. Ele era da tribo de Manassés. Maqui era da tribo de Manassés. Já tinha um descendente dele, também tinha um descendente que também chamava Maqui. Ele já vinha de uma linhagem ali. Ele já vinha do meio de algo que já não era simples. Ele sabia que estava acontecendo algo ali naquele meio. Então fez o que? Ele: vou abrigar esse camarada. Eu posso imaginar Mefibosete com 5 anos começando a crescer dentro da casa de Maqui. Poderia ser que ele veio simplesmente como uma questão financeira, cuidando com necessidades como alimento, como um lugar para se dormir, como um banheiro para tomar banho. E eu acredito que Maqui fez simplesmente isso. Entregou para ele só as necessidades básicas. Mas o problema é que lá naquele lugar, porque era lugar, além de ser um lugar sem pasto, era um lugar sem comunicação. Era um lugar de fato um esquecimento. Então não havia ninguém para chegar lá e começar a afirmar para o Mefibosete quem é que ele era.
Não tinha ninguém que começasse a falar: Mefibosete, ainda que caiu no chão, você está aí, você está quebrado, mas você tem uma descendência real. Você vem de uma linhagem diferenciada, cara. Você vem de um povo que o próprio Deus separou. O seu avô é um cara que Deus escolheu, cara, para comandar toda a nossa nação. Ele não tinha ninguém para dizer para ele quem ele era. Ele não tinha ninguém para dizer para ele sobre a história da vida dele. E uma pessoa que não tem história, irmãos, ela acaba criando uma história para si própria. Ela começa a fantasiar para ela mesma uma história. Naquele dia do imersão, eu fui ministrado por algo que eu falei: Deus do céu, agora eu senti o peso de uma grande responsabilidade, eu vou compartilhar. Pastor Luiz Paulo, ele ministrou algo muito fantástico. Só que eu quero te falar uma coisa. Eu parei para pensar aí para os homens, mas agora eu posso perguntar para as mulheres também. Quem aqui conhece o bisavô? Conheceu o bisavô? Bisavô. Só Luana. Glória a Jesus. Ninguém conheceu o bisavô aqui. Não sabe nem o nome, ninguém nem sabe. Certo? Sabe o nome, varão? É isso aí. Agora vamos lá. Deus é um Deus geracional. Que marcas é? O que aquele homem, seu bisavô, pode ter feito de relevante para que o nome dele fosse chegar até hoje? Agora vamos lá. Eu posso dizer do meu avô. Do meu avô, meu bisavô não sei, mas o meu avô eu conheço. Se eu chegar no Aimoré e falar assim: opa, primeiro que vão chegar e vão olhar para mim, já sabe quem é o neto, porque eu sou a cara do meu avô. Esse era um pouquinho mais baixo. Mas vai falar assim: eu posso falar: quem você é? Quem? Eu falo assim: eu sou neto do seu Amadeu. Já era. Lá no Aimoré, não tem uma pessoa que não conhece o Amadeu. Principalmente as velhinhas, ele mexia com todas. Era. Meu avô era terrível, velho. Meu avô era pescador, mano. Não era mentiroso, mas era pescador. Todo mundo conhece o seu Amadeu lá em Aimoré. Todo mundo conhece, cara. Fala: caramba, você é neto do seu Amadeu. Seu Amadeu já fez isso, seu Amadeu já fez aquilo outro. E as pessoas começam a afirmar as obras que ele fazia. E eu sou um pouco diferente, porque eu tive um processo interrompido nesse meio, entre o avô e o pai. Mas eu tive a minha mãe, que é a filha do meu avô. Então, ó, tem uma história. Agora a questão é: o que é que eu posso fazer, eu, Walter, na minha geração, no meu tempo, para que meus bisnetos e netos falem de mim? O que é que eu e você temos deixado como legado para que a próxima geração fale: meu Deus, olha, chegar aquele menininho na escola, falou: quem que é você? Eu falei: eu sou neto da pastora Silmara. Quem é? Aí, ó. A Maitê, pensa a Maitê chegando. O que é? Não, eu sou filha da Alicia e do Tony. Quem que é eles? Não, você não sabe? Ixi, fizeram uma revolução agora, o tempo deles vocês não estão vendo não? A atividade que os jovens estão, o fogo dos jovens estão vivendo, a unção que os jovens, esses jovens vocês estão vendo ganhando todo mundo, é meu pai e minha mãe que lidera isso aí. Oxi, sabe não? Filho da minha avó e do meu avô, que lidera uma igreja cheia de crente de verdade. Sabe? É você bater no peito e deixar uma marca para as próximas gerações verem. Por quê? Porque o nosso Deus não é o Deus do Jacó. Ele é o Deus do Abraão, é o Deus do Isaac, é o Deus do Jacó, do José, do Benjamim, e assim por diante. Então eu tenho uma responsabilidade hoje de deixar algo pronto, marcado, para que o meu futuro bisneto diga: eu sou filho, bisneto do Walter, aquele cara maluco que Deus pegava ele e fazia isso e fazia aquilo no tempo dele, e se hoje está assim é porque ele fez algo naquele tempo. Ei! Nós tivemos a Santa Ceia, eu falei que eu queria a galera do louvor aqui, mais os tiozão, né?
não tinha tanto tiozão, né? Mas a gente, vamos lá. Mas por que eu pedi isso? Porque hoje a gente queima, a gente vive, tem fome, tem sede, queima. Mas por que chegou até hoje? Porque alguém começou, irmão. Alguém saiu rodando aqui, dando helicóptero igual o apóstolo fala. Alguém entrou no reteté, e aí as coisas foram se modificando. Foram modificando. Hoje a gente levanta as mãos no modo oração, ó. Básica. É básico. Vamos falar a verdade, nós somos muito básicos hoje. Se pega na época dessas mulheres aí, ó, vou te falar. Deixa a menina rodar, né? Deixa a menina rodar. Só que o Mefibosete não tinha ninguém para dizer isso para ele, cara. Não tinha ninguém para dizer para ele que, por mais que o avô dele se matou lá no final da história e o pai dele morreu junto, eles eram os líderes de uma maior nação, da nação que o próprio Deus escolheu, cara. Não tinha ninguém para afirmar. Não tinha ninguém para dizer para ele quem ele era, mas mesmo assim ele vai crescendo nessa casa, sendo cuidado fisicamente, mas não tendo ninguém para orientá-lo emocionalmente, não tendo ninguém para cuidar dele espiritualmente, e ele vivendo, criando em si próprias doenças espirituais, emocionais, no seu corpo, porque não bastava não andar, não bastava não ter os pés assim, ele precisava se sentir como um cão morto, como ele mesmo diz. Só que, dentre toda a história em que o homem vive, chega um momento, irmãos, que a manifestação de Deus vem, porque era um propósito. E eu quero dizer para você, irmão, que está cansado às vezes se esperando num lugar onde você mesmo se colocou achando que ninguém está te vendo. Você que está num lugar achando, poxa, eu estou sentado agora aqui no último banco, porque de verdade, eu sei que aqui é o meu lugar. Eu sei que se eu vier para o meio do fogo, eu não vou ser bem recebido. Eu vou sentar mais para cá, ou eu vou participar de menos coisas agora, ou não vou participar de nada, vou ficar aqui quietinho na minha. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus já te viu faz tempo. Não adianta mais você se esconder, irmão. Está na hora de se levantar. Está na hora de se levantar, porque Deus nunca vai te ver como coitadinho, de maneira nenhuma Deus vai te ver como coitadinho. Você pode estar passando por um momento difícil, mas se você reparar direitinho, Deus já preparou todas as coisas, e já deixou tudo certo, e você está sendo sustentado para chegar até aqui. Você não chegou até aqui, irmão, de bobeira não, não foi de bobeira. Você chegou aqui, e você chegou porque o próprio Deus preparou esse tempo para você chegar nesse lugar. Só que chega o tempo em que as coisas vão mudar na vida de Mefibosete, porque o lugar do esquecimento só cai no esquecimento do homem. O lugar do esquecimento só é registrado para que o homem entenda isso, porque a Bíblia diz que Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece de nada e não se esquece de ninguém, irmão. Então, quando você parar para pensar, falar assim, poxa, mas parece que Deus não fala mais comigo. Opa, dá uma avaliada. Talvez você já cresceu bastante, não precisa mais Deus falar com você. É hora de você agir. Talvez você não é mais aquele que precisa ficar ouvindo a voz de Deus, ou então até mesmo ficar pedindo confirmaçãozinha como Gideão, porque Deus gosta desses assim. Esse daí já entende que sou eu, já conhece a minha voz. Então, eu só falar uma vez com ele e acabou. A Bíblia fala que Gideão precisou ouvir 3 vezes, irmão. Começar a fazer confirmação, molha e seca aqui. Não, seca esse e molha esse. Para quê, irmão? Para você entender que tudo isso que você vai fazer, esse esforço, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer, irmão. É Deus que vai fazer. Você pode juntar milhares, Deus vai querer só os 300 mesmo. Olha, Deus quer os 300, né? Quanto valia? 300 denários, né? Tem coisa já misturada aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Até onde você vai ficar dentro da casa de Maqui? Você está lá e está achando que não está sendo cuidado, mas deixa eu dizer para você. Está chegando o tempo em que o rei vai mandar chamar. Está chegando um tempo em que o rei vai dizer o seu nome. E toda a sua história, mesmo que você ache que não aconteceu nada e que não vai ter como ser lembrado, sempre tem um que vai lembrar do seu nome.
Ainda que ele não valha nada, mas sempre alguém vai lembrar do seu nome. José estava lá na cadeia, passou um tempo junto com o copeiro, não foi isso? Foi lembrado dele aonde? Tudo que você toca em alguém, tudo que você faz por alguém, um dia seja lembrado, como um memorial, irmão. Foi memorial, irmão. Então não hesita não, como a Raquel falou, não hesita em ajudar alguém, em fazer algo pela vida de alguém, ainda que ela não mereça, ainda que ela não precise, mas faz algo por alguém, porque nas gerações isso vai ser lembrado, irmão. Vai ser lembrado, irmão. Como aquela mulher chegou e derramou tudo nos pés de Jesus e exalou o perfume, todos foram tocados, mas olha só, mais de 2000 anos depois nós estamos falando dela. Qual é a marca que nós vamos deixar, irmão? Saca só o que acontece. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu te continuamente comerás pão na minha mesa. E então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu olhares, para que tu olhando, para como um cão morto tal, como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul, e de toda a sua casa, tenho dado ao teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, a terra tu e teus filhos, os teus servos, e recolherás o fruto, para que os filhos do seu senhor tenham pão e coma. O que ele disse aqui? Ele acabou dizendo para o Mefibosete, olha, vem cá, que a partir de agora, eu estou dizendo para você quem você é. Você teve um cara, que era o teu avô, ele era rei. Por um tempo, todas as nações, todos os povos tinham um rei, e o povo daqui de Israel precisou também querer ser igual a uns povos estranhos. Por mais que o próprio Deus era o rei, era o Senhor no meio deles, eles queriam alguém para que eles vissem fisicamente. Então, ô Mefibosete, Deus foi lá e separou o seu avô, fez o seu avô ser tocado, fez o seu avô ser cheio do Espírito Santo, profetizar no meio dos profetas, ser ungido por Samuel. O seu avô foi ungido por um dos maiores profetas daquele tempo. Ei, Mefibosete, senta aí, fica aí, na minha mesa eu vou te contar, não é só aqui algo para você satisfazer a sua carne, mas eu vou te dar a identidade da minha mesa. Na mesa do rei você vai ter identidade, você vai saber quem você é. Você não vai se alimentar só fisicamente, mas o teu espírito vai se alimentar, porque na mesa do rei não existe indigente. Ele olha e fala assim, cara, você não tem noção. E o rei era aquele cara que era cheio do Espírito Santo. Ele começou a governar, mas infelizmente, eu vou te contar a parte ruim, ele começou a desobedecer a Deus. Só que eu vou te contar também, cara, ele tinha um filho chamado Jonatas, que era o seu pai. Ei, Mefibosete, a minha alma se apegou à alma dele e nós se amamos. Ei,
aí, Mefibosete, eu tinha ele como um irmão, sangue do meu sangue. E eu vou falar para você, eu fiz de tudo para poder participar da sua família. Comecei a andar no meio do exército do rei. Os filisteus começaram a atormentar e eu fui lá, eu ainda era um menino. Eu comecei a ir lá no meio para visitar os meus irmãos. Quando eu vi aquele gigante, eu me levantei. Deus me deu graça, eu derrubei o gigante, eu cortei a cabeça dele, eu ganhei a mulher do rei como prêmio, e hoje eu faço parte da família. Só que ele não me aceitou, ele teve ciúme de mim, e aí começou a me perseguir, me matar. Mas longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque o teu pai, o teu avô foram ungidos pelo Deus. Para pensar, Mefibosete, você está pensando que você é só um aleijadinho que vem de um lugar que ninguém lembra? Olha aqui o seu sangue, corre o sangue do povo que Deus chamou, irmão. Para de pensar que você é coitado. O cara que era o seu pai é o cara que eu amei com a minha alma se ligou a dele, e eu chorei, eu fiquei mal quando eu soube que eles morreram na guerra. O próprio filisteu que veio falar para mim que matou, eu mesmo matei. Mefibosete, você não é qualquer um. Você não é qualquer um, Mefibosete. Você foi chamado para viver esse lugar onde eu estou hoje. Mefibosete, se o seu pai e o seu avô tivessem verdadeiramente obedecido ao Senhor, era você que estaria sentado nesse trono. Mas não é porque você não está aqui, não é porque Deus mudou e me colocou nesse lugar que eu vou te dar as costas. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Mefibosete, tudo que era do teu avô, eu vou dar para você. Se era terra, vai ser seu. Se era território, vai ser seu. Toda herança vai ter tua. Os servos vão ter seu. Tudo isso te é como herança. Por mais que eu seja ungido, eu não posso tocar na herança de ninguém. O Acabe quis tocar na herança do Nabote, virou mó rebuliço. Isso foi muito forte, eu vi isso. Acabe não tinha noção do que era aquilo. Acabe chega e fala, eu quero a tua vinha. Ele fala, não, na herança não adianta, não troco, não vendo, não negocio, não adianta. Porque Acabe só via aquilo como uma vinha. Mas Nabote sabia que era herança. Eita, você chamou ela, que eu sei, viu? Ei, Acabe, eu tô aqui pra lhe dizer. Ou não? Tá vendo como você sabe de onde as pessoas vêm? Você sabe de onde as pessoas vêm. Eu não troco, não vendo, nem negocio. É herança que meu pai me deu. Vamos lá. Então sentou na mesa do rei e a cura começou a chegar, irmão. Talvez você está se sentindo mal, sentindo doente. Eu vou te falar uma coisa, sabe o que está faltando? É se sentar na mesa do rei. Porque na mesa do rei, irmão, toda imperfeição, todo trauma, fica escondido debaixo. Na mesa do rei, você olha de igual para igual. Você vai assentar, você está na mesma altura. E mais lindo que isso é que você vai comer da comida do rei. Você vai se alimentar da alimentação que o rei se alimenta. Você vai ouvir coisas que o rei vive e você vai desfrutar, porque você sabe que era para você estar ali. Mas você não pode estar ali no meio como o rei, mas indiretamente você vai receber daquilo, porque o rei olhou para você e te pôs naquele lugar. Sabe o que é você viver isso? Você vai precisar agora de ser corajoso, Mefibosete. Para de se olhar como cão morto e permita eu mostrar para você que você pode ser normal. Ainda que você não ande, você pode ser um cara sarado. Sarado nas suas emoções, sarado na tua identidade. A questão é, você vai se deixar curar? Ou você vai começar e continuar a olhar para a sua vida como se você fosse alguém irrelevante na história?
Você vai continuar olhando para a tua vida, achando que por conta de uma deficiência física, você não pode deixar uma marca na história. Você vai continuar andando quanto tempo? Achando que as coisas não vão acontecer, mas também não se movimentando para que elas aconteçam. Ei, é tempo da gente se levantar e fazer algo para marcar essa história, irmão. Pessoas aqui na Malc, tratando como Malc agora. Vou dizer para você, talvez você chegou aqui nesse ambiente não tem muito tempo. Talvez você veio de outro ministério para cá e você está congregando aqui agora. E talvez você está na mesma movimentação que você tinha de um outro ministério. Mas deixa eu te falar, você está em outro ambiente. Em outro ambiente vai requerer de você outra movimentação. Algumas pessoas que estão aqui, Deus já falou, pastor. Já falou com elas. Elas já sabem o que tem que fazer. E elas já estão, algumas já estão fazendo coisas maravilhosas. Algumas já estão chamando a atenção do céu. E a melhor coisa que tem é quando você chama a atenção do céu. Porque se você chamar a atenção do céu e o céu olhar para você, não há homem que não vai olhar. Ele coloca a tua imagem na face da pessoa, se for necessário. Se for necessário, Ele faz isso. Ele diz o seu nome. Ele diz o seu nome. Um dia lá, aquele homem que foi perseguir a igreja, tomou um choque de Jesus, ficou cego, foi parar na casa do Ananias. Aí Deus manda o profeta ir lá. Falei, ei, profeta, vou te dar o nome de um cara para você ir lá. Mistério. Deu nome e endereço. Ele foi lá na casa. Foi irmão Saulo. Deus mandou eu vir aqui para restabelecer tua visão. Porque a partir de agora você não vai mais perseguir ninguém, mas você vai ser perseguido. A partir de agora você vai ser outra coisa. Tudo aquilo, Paulo, que você viveu, agora você vai jogar, vai ser como lixo, porque Deus vai te trazer para algo novo. Isso é o que Deus quer fazer com algumas pessoas aqui. Mas você vai se permitir? Você vai se permitir ser tocado pelas brasas do Senhor? Você vai se permitir ser modificado de dentro para fora e começar a largar toda a mazela que você carrega, toda a dor, todo o trauma, pegar tudo que você carrega que te machuca, lançar no mar do esquecimento, larga lá, irmão, larga para fora e começa a viver o novo. Você está pronto para viver isso? Você está pronto para viver algo que vai mudar e daqui a 5, 6 gerações vão dizer? Porque nós temos um Deus que visita a maldição do pai nos filhos até a 4ª geração, mas esse daí também, ele abençoa até 1000 gerações seguintes. É como se o meu bisavô que errou, foi forte. O meu bisavô errou, tinha guerras para lutar, não lutou as guerras dele, não se levantou, e essas guerras precisavam ser guerreadas. Como ele não se levantou, veio para o meu avô. Aí o meu avô, sem instrução nenhuma, pescador, ficava mexendo com mulher no portão, não lutou as guerras. E aí as guerras vieram para o meu pai. E as guerras do meu pai não lutou, não se levantou e não venceu. Chegou no valtão. Cara, hoje eu entendo que tem guerra que eu luto hoje que não é minha. Tem guerra que eu luto que não é minha. Tem guerra que eu luto que eu estou tentando derrubar um gigante, que até derrubaram algum tempo atrás, mas não cortaram a cabeça dele, ele está de pé. Tem guerra que veio de lá para cá, mas deixa eu te falar uma coisa, o problema não é esse. Quando certo você discerniu, se você discerniu, levanta. Então é o seguinte, eu vou dizer para você, toda a guerra que veio do bisavô, do avô, do pai, chegou aqui, parou aqui, irmão. Parou aqui. Não adianta em fé não tentar se levantar. Toda a guerra que veio de lá, que precisou ser lutada e não foi lutada, vai parar aqui, porque nós vamos vencer. E isso a vez. E o benefício não é simplesmente você vencer uma guerra que era para você vencer. O benefício não é você vencer uma guerra passada, mas o benefício é que quando a guerra para em você, Ele abençoa daqui para frente 1000 gerações. É 1000 gerações sendo abençoado, irmão, por causa de você. Por causa de você, velho. Você vai deixar a guerra passar de novo para o seu filho? Você vai deixar a guerra passar para frente?
Mefibosete estava lá vivendo aquele tempo, mas mal ele sabia que dali para frente outra história ia mudar, a dele. Hoje está dizendo sobre esse cara aqui num púlpito, num altar de uma igreja, é dizer para você, ainda que você se sinta pequeno, que você se sinta pobre, que você não tem identidade, olha, Deus ele cuidou de você até aqui, e Ele tem algo novo para você. Você vai participar do melhor que Ele pode proporcionar na terra. Para isso Ele te separou, para isso Ele te chamou. Deixa eu falar, tem um louvor que eu queria tocar ele. Eu queria tocar muito esse louvor, porque ele falou muito comigo. A gente vai conseguir fazer, irmão? Acho que não, né? Eu nem tinha falado para a Gabi, mas eu vou falar agora e você conseguir achar aí, tá bom? Chama Na Mesa. Enquanto isso a gente vai falar aqui. Quando estiver pronto você me dá um toque. Sabe qual é a real? Que Deus vai preparando uma mesa. Já fala lá em Salmos que Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Com qual intuito é esse? Para me ficar esbanjando? Tá vendo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai se arrepender. Não é para isso, irmão. Quando a mesa... E a mesa nem é para mim, na verdade. Porque a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a gente tem mania de achar que Deus, Ele é esse cara aí pra gente. E não é. Porque se fosse para nós, Ele falava, prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mas Ele não diz isso. Ele diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas para que isso? Porque na mesa é lugar de alinhamento. Se a mesa está perante você, na presença dos seus inimigos, é responsabilidade sua. Sentar lá, chama os inimigos para sentar, para fazer a diferença, para virar amizade. Deus, Ele é um Deus que Ele faz essas coisas para eu e você entender. Existe uma responsabilidade em ser filho. Existe uma responsabilidade em ser chamado. Mefibosete, ele estava lá vivendo uma vida alheio daquilo que ele foi chamado. Mas depois que ele se assentou na mesa, ele entendeu que ele vinha de uma linhagem, ele precisava ser sarado nisso. Dali para frente eu acredito que nunca mais ele se viu como um cão morto. Nunca mais ele se viu como um acabado, como um caído, como um sem perspectiva. Então eu vou trazer algo aqui, esse louvor. Eu queria que você fosse ministrado por esse louvor como eu fui. E na medida que Deus for falando com você, você tome uma atitude. Porque o rei já chamou você para sentar na mesa. O rei já te chamou para te assentar com ele na mesa. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Existe essa mesa preparada, esse banquete preparado. Agora vai de você, irmão. Vai de você. Se você quiser, pode ficar de pé. Pode ficar sobre seus pés. Se você quiser agora, você pode viver isso. No ambiente profético, para que aconteça algo, você tem que se mover. Sou protegido, sentado à mesa dos meus inimigos, não me envergonho. És meu abrigo, minha defesa. Tu és a minha honra, a minha honra. Sou protegido, sentado à mesa. Sim, pode vir, inimigo, não me envergonho. És meu abrigo, minha defesa. Tu és a minha honra, a minha honra. Ei, você pode participar dessa mesa, querido. Você não é um coitado, a mesa foi posta para você. Você pode participar dessa mesa. Essa mesa foi posta para você. Sim.
Eu quero saber nessa noite, quem está disposto a participar dessa mesa? Quem se sentia fora dessa mesa, hoje Deus está te convidando para se assentar com Ele mais uma vez. Se você se sentia fora, hoje você está dentro desse ambiente. Pode vir aqui em nome de Jesus. Eu preciso transbordar. Tu me deste tanto que eu mal posso carregar. É vida em abundância, abundância. Então eu vou comer, me saciar, vou me encher, Vou me faltar, vou receber. tudo aquilo que eu não posso carregar. Então eu vou Comer, me saciar, vou me encher, vou me faltar. vou receber. Tem tanto aqui Que eu mal posso. neste canto que eu não posso carregar. É vida em abundância, abundância. Eu preciso transbordar. Me deste tanto Que eu mal posso carregar. é vida em abundância, abundância. Eu preciso transbordar. Se você precisa voltar para o Senhor Jesus, que está te chamando para a mesa, você pode vir até aqui. Se tiver alguém que não aceitou Jesus, hoje é sua chance de participar dessa mesa e não sair mais dela. O Senhor preparou essa mesa para você, mas é para você tomar a decisão. Essa mesa, você quem tem que tomar a decisão de se assentar. Quando o rei chama, é uma convocação. Então escute uma coisa: não se prenda no seu ambiente, porque no seu ambiente não vai acontecer o sobrenatural. Entende uma coisa? Por mais que Deus cuide na casa de Maqui, na casa de Maqui você tem cuidado, mas na casa do rei você reina. Na casa de Maqui tem cuidado, mas na casa de Deus tem cura. Na mesa dele, na mesa do rei, é a mesa da cura. Você pode definir o que você quer para você hoje. Você pode se assentar na mesa da cura, ou você pode ficar doente na casa de Maqui. O que você decide hoje? Sou protegido, sentado à mesa dos meus inimigos, não me envergonho. Glória a Deus. Você já parou para pensar como esse Deus é poderoso? Queridos, Ele acredita mais em nós do que nós mesmos. O poder da validação do Espírito de Deus sobre nós é tão profundo, é tão intenso. Queridos, saia com uma certeza nessa noite deste lugar: o Senhor acredita em você. E aquilo que você carrega, queridos, ainda vai tocar esse bairro, esse estado e nações. Sabe por quê? Porque você sentou hoje na mesa do rei. E como Walter falou, quando Mefibosete, queridos, ele senta, ele era aleijado, mas quando ele senta naquela mesa, queridos, a diferença acaba. Sentar na mesa, queridos, é você realmente se apropriar da legitimidade que o Senhor nos entregou. Porque, queridos, é além de nós. Isso, acredite, é além de você. Não é sobre os nossos dons, talentos, habilidades. Não é sobre a nossa eloquência. É sobre aquilo que Ele colocou dentro de nós. São tesouros eternos, queridos, que pessoas vão um dia beber de você. Sabe por quê? Porque tem um tesouro aí. Um tesouro eterno. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar os recados. Amém? Glória a Deus. Primeiro recado.
Querido, sexta-feira nós não teremos, tá bom? O tempo precioso do Casados e Felizes, porque o pastor Gilberto não está muito bem, mas glória a Deus que ele vai ficar, em nome de Jesus, porque nós estamos orando, amém? E eu creio que essa semana ele já estará bem para a glória de Deus. Querido, sábado agora nós temos GC, amém? Cadê os jovens? Cadê o fogo, queridos? GC dos jovens, sábado agora, queridos, aqui na Malc, 30/3 às 19 horas, amém? Glória a Deus. Vamos lá. E domingo nós temos culto pela manhã, queridos, domingo de Páscoa, amém? Você não é nem doido de faltar, queridos. Nós teremos um culto aqui maravilhoso de celebração, culto de Páscoa. Amém? Glória a Deus. E nós temos treinamento de professores, queridos, libertação infantil, com a pastora Denise, dia 20/4, das 17 às 21 horas. Amém? Faça sua inscrição. E nós vamos ter o nosso impacto. Glória a Deus. Queridos, o nosso impacto ainda está um pouquinho longe, mas você já vai se preparando, queridos, porque dessa vez, literalmente, as vagas, queridos, são limitadas. Por quê? Porque o pessoal do curso de conselheiros, que não passou ainda pelo impacto, vão passar. Então, as vagas são limitadas. Será no dia 7, 8, 9 de junho. O investimento é R$140. É aqui na Malc, amém. Amém? Mais algum recado? Queridos, o tempo não pode apagar esse amor, jantar chique, dia 15/6, às 19h30, o investimento é R$200, tá bom? Procura alguém da equipe do Casados e Felizes, que eles vão te dar, eles estão divididos em 4 vezes, tá com vocês? Olha, eles estão divididos em 4 vezes, que eles começam a pagar agora, que agora, aí a coisa fica boa, amém? Você quer falar? Então bora falar. Pai do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. A respeito desse jantar, desse evento maravilhoso que vai ter aqui para as famílias, para os casais. Algumas pessoas aqui foram distribuídas algumas fichas, algumas pessoas pegaram algumas fichas, e nós ainda temos fichas ainda, temos vaga ainda para esse jantar. Nós precisamos que os irmãos que tiveram as fichas em mãos, que pegaram, traga essas fichas no domingo para a gente. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. É o seguinte, esse evento ele acontece no dia 15 de junho, certo? Então, o que nós fizemos? Nós antecipamos, por quê? Porque para facilitar os irmãos começarem a pagar, né? Para que não fique apertado e o prazo seja bom para todos. Não é eu que vou estipular quanto você vai pagar por mês. Você pode até falar assim, eu vou pagar no último mês, vou pagar tudo. Mas se essa ficha vem agora e vocês começam a pagar agora, a partir desse mês agora, por exemplo, domingo, se vocês conseguirem pagar uma parcela, no outro mês vocês conseguem, e aí a gente fica mais fácil e menos pesado, menos oneroso, para que vocês possam quitar e a gente consiga fazer esse evento, sabe, sem peso para ninguém, sem peso para o ministério, tá? Então, nós contamos que quem tiver com as fichas, tragam as fichas no domingo. Quem não tiver com a ficha, nós ainda temos ficha. A Gabi tem ficha lá com ela, não, né, Gabi? Nós vamos trazer no domingo, quem precisar, nós vamos trazer no domingo as outras fichas, tá ok? Então, é isso, irmãos. Diga, Gabi. Ah, sim. Nós fizemos o seguinte, irmãos, nós fizemos um projeto de que nós íamos dar as fichas para quem comparecesse no evento, tá? Se por um acaso você não vai comparecer, a ficha está em branco, traga essa ficha de volta para a gente, porque a gente estipulou um limite de casais, a gente não quer fazer uma coisa que seja uma coisa estupenda, uma coisa que não dê espaço, que a gente não consiga organizar. Então, vai ser na régua, tá ok? Então, tragam essa ficha para a gente no domingo, tá ok? Se vocês quiserem, se vocês estiverem dispostos a fazer a programação financeira de vocês, fica à disposição. Amém? Amém. Ah, tá. Isso, nós temos agora essa rifa aqui, que está correndo conosco, é exatamente para fazer uma arrecadação, para ajudar nesse jantar, entendeu? Ou seja, não vai faltar nada, né? O que faltar a gente vai complementar. E essa rifa está aqui. Ainda temos números disponíveis, né? Procura a gente do grupo de casais, entendeu? E a rifa abre domingo, tá? É uma cesta de chocolate, tá? Uma cesta de chocolate, tá ok?
E essa rifa abre domingo. Procura, ainda tem alguns números, gente. É R$10 aí, só para a gente... Nós podíamos, por exemplo, o grupo podia, todo mundo, cada um do grupo, dar R$50, a gente arrecadar isso e fechar. Nós não queremos isso. A gente quer distribuir a coisa pela igreja. A gente quer fazer a comunhão com vocês para que isso seja mais gostoso, mais tranquilo para todo mundo. Amém? Obrigado. Quer falar alguma coisa? Tá? Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Queridos, vamos encerrar com oração. Amém. O Wagner, né, o marido da nossa diaconisa Sandra, ele está com dengue. E o Laércio, nosso diácono, que ele está com dores na vesícula. Vamos terminar com oração, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Senhor, pelo Wagner, Senhor, pelo Laércio, e nós pedimos agora, Pai, uma intervenção de cura sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos agora, Pai, cura perfeita, Senhor amado, sobre eles. Senhor amado, que eles sejam tocados agora pelas tuas mãos curadoras, Pai, e que, Senhor, seja uma cura instantânea, Pai, para manifestar a tua glória em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, queridos, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam todos os dias na tua vida. Amém? Não saia daqui sem abraçar 100 irmãos em nome de Jesus.